Pastor Genival, com o senhor. Queridos, com muita alegria no coração, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu quero convidá-los ao texto para conciliar ao tema escolhido pelas irmãs, mas eu quero ler na segundo livro das Crônicas, capítulo 33, a partir do versículo 10. É a mensagem que está no meu coração, até o versículo 13. Segundo as Crônicas 33, 10 ao 13. A minha versão é a versão João Ferreira, corrigida e fiel. Eu não sei se pode projetar para a gente ler em uma versão só. Se não, não tem problemas. O versículo 10 diz o seguinte: E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés conheceu que o Senhor é Deus. Amém? Queiram estar sentados, por bondade, aqueles que podem. Enquanto eu agradeço a Deus pelo privilégio de um convite tão honroso, estar participando com os irmãos pelo aniversário das Atalaias. Que Deus recompense. Quero agradecer ao pastor Célio, com a sua muito digna esposa, irmã Sueli, ao pastor José Divino, com a sua esposa, irmã Irani. Que Deus abençoe, como primeiro vice-presidente, ao pastor José Arantes, com a sua família, sua esposa. E em nome deles, externo a minha gratidão a todo o ministério. Que Deus abençoe a cada um dos obreiros, a igreja. Que Deus recompense a vós. Quero fazer menção de gratidão a Deus pela vida do presbítero Márcio, junto com a irmã Gisele, que me contactaram, me convidaram, e com eles todas as irmãs que fazem parte da coordenação, as componentes deste belo conjunto do Círculo de Oração. Deus recompense a cada uma por me dar o privilégio de fazer parte da vossa história. Deus os abençoe. Eu quero tomar por base esse texto para falar-lhes acerca do agir de Deus apesar dos fracassos. Digam comigo: o agir de Deus apesar dos fracassos. Quero pedir a vossa paciência para nós discorrermos acerca do contexto bíblico, histórico e cultural, para mostrar o privilégio que nós temos de sermos alcançados por este amor. Para entendermos, nós vamos ler o segundo livro de Samuel, capítulo 7. Quando Deus escolheu Davi, Deus o fez uma promessa de continuar com a sua descendência. Segundo Samuel, vamos ler no texto, capítulo 7,
versículo 12 por diante. Por favor, a mídia, se assim puder me ajudar. Disse Deus a Davi: quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o teu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos do homem. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Observe que Deus tem um compromisso diante da promessa que ele faz a Davi de ser com a sua descendência. Então, a partir daqui, os irmãos vão discorrer no contexto bíblico que a história da dinastia de Davi vai predominar no reino de Israel. Quando nós analisamos a partida de Davi, vem Salomão, e Salomão tem tudo para ser um exemplo excepcional, e o é no princípio do seu reino, a ponto de o próprio Deus se agradar dele. Quando nós analisamos o decorrer de Salomão, vem o fracasso, e o fracasso vem quando ele ensoberbece, e por interesses políticos e matrimoniais, ele quebra os princípios divinos, unindo-se com quem não deveria unir-se, fazendo aliança com quem não deveria fazer. Então Deus resolve rachar, dividir a dinastia davídica, que era sobre todo o Israel. Aí Deus diz a Salomão: por amor a Davi, não rasgarei enquanto vives. Então Salomão, a partir daqui, vai manter a luxúria do reino, um gasto imensurável. Mas como estava sem a presença de Deus para manter o reino, ele aumenta os impostos das tribos do norte, ou seja, a parte do norte, Galileia. E isto era um valor exorbitante. Quando ele morre, por fiel ser Deus, vem Roboão, o seu filho, e Roboão é procurado pelos representantes das 10 tribos do norte para baixar os impostos, e eles vêm pedindo a Roboão que abaixasse os impostos, que o seu pai foi muito duro, cobrando impostos que eram difíceis de serem pagos. Então Roboão aconselha-se com os seus amigos e vem dizendo a resposta, que vai aumentar mais do que o seu pai havia aumentado. Então a dinastia de Davi vai ser rachada, 10 tribos, parte liderada agora pelo rei Jeroboão, descendentes de Efraim, e só 2 tribos, Judá e Benjamim, ficam no sul para dar continuidade ao agir de Deus. Então observe que Deus já tinha tudo para desistir, para não agir mais nesta dinastia, pois o fracasso dividiu esta dinastia. Quando nós analisamos, a partir de Salomão, vem altos e baixos, altos e, sobretudo, fracassos, mas Deus não desiste. Chega um período caótico que parecia ser o fim. A Bíblia diz que a crise assolou de uma forma tamanha a dinastia de Davi, o reino de Judá, tanto no contexto bélico, político, econômico e espiritual. Então as nações circunvizinhas, Jordânia, Cisjordânia, Egito,
e outras ameaçavam destruir a dinastia davídica, prometendo torná-la a pó, jogá-las por terra, porque não havia defesa e não haviam mais soldados à altura para defender nem atacar. Então é neste período que parecia ser o fim. Deus vai agir em meio aos fracassos e levanta um rei da dinastia davídica chamado Uzias. A Bíblia diz que quando Uzias reina, ele faz o que é bom aos olhos de Deus. Ele busca o Senhor e Deus vai agir. Então observe que nesta ação de Deus, o rei Uzias vai chamar a atenção na história bíblica. Por quê? Ele vai entrar com a ajuda de Deus, o cérebro dele abre e Deus vai lhe dar capacidade engenhosa de ele resolver os problemas. Primeiro ato, ele vai sustentar a defesa, o poder bélico, o exército, e em pouco tempo ele faz um investimento tamanho que a Bíblia diz mais de 300 mil soldados estavam prontos, preparados para não só atacar, como defender a Judá, o reino do sul. Então, quando as nações perceberam que agora havia sustentação bélica, arredaram o pé, as ameaças sumiram. Então o rei Uzias, com a ajuda de Deus, resolve o problema bélico. Agora Judá já não é mais ameaçado. Depois que o exército está pronto, aí Deus lhe dá capacidade para ele, engenhosamente, ele criar armas. É ele, biblicamente, que cria as armas de ataque, catapultas, como também escudos poderosos de defesa. Então isso amedrontava mais os inimigos e os afugentava. Então ele consegue segurança e paz para ajudar. Resolveu o problema bélico com a ajuda de Deus. Então falta o problema econômico. O problema econômico, ele vai agir. A Bíblia diz que ele é amante da agricultura. Então ele vai investir no agronegócio. E dá tão certo que a Bíblia diz que a economia alavanca no reino de Judá, a ponto que os súditos diziam que desde Salomão nunca houve um rei tão sábio, tão próspero como o rei Uzias. A Bíblia diz que o seu poder foi tão grande que ultrapassou as fronteiras. A sua fama chegou nas nações vizinhas e todos os respeitavam. Agora o rei Uzias está no ápice da fama, no ápice do poder, pelo agir de Deus. Deus era com ele. Porém, a Bíblia diz que o seu coração se exaltou por causa da fome. Ele se sentiu importante e vai tentar resolver o problema espiritual, de forma que não lhe era pertinente. A Bíblia diz que ele vai fazer o que não lhe devia, que pertencia aos sacerdotes. Ou seja, ele vai pegar o incenso e vai querer entrar na igreja, no templo, para queimar incenso, para resolver o problema espiritual. E para queimar incenso não era rei, era sacerdote, porque sacerdote não tem fama, sacerdote não tem aplauso, sacerdote tem joelho e cara no chão, e é ele que faz ligação da igreja com Deus, de Deus. Ali ele quis se apressar, queimar incenso. Só para os irmãos ter uma pálida ideia, que para ter culto, Êxodo capítulo 30, a partir do versículo 34, quando Deus estabeleceu o santuário, então Deus diz a Moisés: Moisés, prepara para mim um perfume específico para mim, para que eu possa descer quando vocês me cultuarem. Você vai providenciar 4 substâncias: o estoraque,
o gálbano, a ônix e o incenso puro. De uma medida só, você vai prepará-los, queimar e parte dele colocar em pó diante de mim. O que é isso? Eram 4 substâncias que só os sacerdotes poderiam buscar. Por exemplo, o estoraque, ele é do Mediterrâneo, ele é do leste de Israel. Então, para ter culto, precisava ter obreiros indo dia a dia ao leste para colher as gotas do estoraque. E o estoraque só pingava as gotas na madrugada. Então, o obreiro, o sacerdote, ele passava o dia viajando, chegava de noite e não podia dormir, porque era na madrugada que as gotas do estoraque caíam. E quando ela caía, exalava um cheiro maravilhoso. Era ali que ele escolhia e trazia para o tabernáculo, para poder ter culto. Enquanto estes passavam a madrugada acordado, esperando a gotejar, tinha outros que partia para o sul buscar o gálbano, colhia dos galhos e tinha que espremer, porque o gálbano exalava o líquido e o cheiro quando era triturado. Ou seja, depois tinha outros grupos que ia ao fundo do lago, ao fundo dos rios, ao fundo do mar, colher a ônix, que a ônix ela vem de um molusco que está no fundo do mar, no fundo do lago. Imagine, isto era diurnamente. Tinha obreiro de madrugada sem dormir, tinha obreiro com as mãos trabalhando pesado, tinha obreiro com a cara descendo no fundo, descendo para baixo para pegar a ônix. Traziam e colocavam nas mãos de Arão, e Arão ia preparar com os seus filhos. E aí, que era que acontecia? Preparava o incenso. Por quê? Este perfume era tão especial que os irmãos, lendo Êxodo 30, 34 por diante, Deus disse que qualquer homem que usasse morreria. Por quê? Porque para ter culto tinha que ter sacrifício. Para ter sacrifício tinha que ter sangue de animais. E quando os irmãos sabem que quando o sangue de um animal, quem é da minha geração passada, a gente quando ia comprar carne, entrava no açougue com a mão assim no nariz, por conta do mau cheiro do sangue. Muita gente passava mal, mosca, cerejeira, ou seja, aqueles insetos voadores cobria sobre a carne, atraída pelo cheiro ou mau cheiro do sangue. Então, como para ter culto tinha que ter sangue derramado, tinha que ter carne cortada, era um mau cheiro, havia imundícia. Então, quando o incenso não podia faltar, porque quando o incenso era queimado, o cheiro do incenso impactava o local. Na década de 40, eu já tive o privilégio de entrar lá por 2 vezes e ir lá. Um grupo de arqueólogos, segundo a revista Della Cole, que é uma revista arqueológica de versão espanhola, registra que um grupo de arqueólogos no complexo de Qumran, as montanhas de Qumran, então eles encontraram uma caixa com uma resina avermelhada e associaram ao incenso que era colhido lá no passado. E eles foram testar. Quando queimaram o incenso em um lugar específico, quando o fogo acendeu, o exalado incenso a 3 quilômetros de onde estava, aonde tinha mosca, aonde tinha inseto, morriam pelo cheiro do incenso. Então, para ter culto tinha que ter incenso, tinha que ter cheiro, expulsava a impureza e Deus sentia o cheiro e Deus descia. Então, para isso tinha que ter gente comprometida. Agora o rei Uzias vai querer queimar incenso só pela fama, só pelo status, como tem muita gente hoje. Eu tenho dezenas de milhões de seguidores, eu sou celebridade e quer fazer a glória descer. Não vai descer, a glória só desce se tiver joelho, se tiver cara no pó. Ele vai entrar e o sacerdote diz: ei, não faça isso. Ele não respeita. Quando ele entra, aí Deus vem.
e fere ele com lepra. Agora ele já não volta mais para o trono, já volta para uma casa particular, porque se tornou imundo. Com a saída imprevista de Uzias, o caos piorou, porque o seu filho, inexperiente ainda, Jotão, assumiu, mas não tinha poder total. Então a crise volta pior, e sobretudo dentro de Jerusalém. A Bíblia mostra, é aqui que entra o contexto do tema. Vejam que a doença de Uzias trouxe um período de fracasso total. Aquilo que parecia ter resolvido, agora se tornou insensível. Por isso que quando ele morre, olha a situação. Por isso que Isaías diz, no ano que morreu o rei Uzias, veja qual era o cenário. Ele diz que viu o Senhor sentado num alto e sublime trono, e Deus o arrebatou e mostrou a situação, porque até Isaías estava com os lábios impuros, habitando no meio de um povo de impuros lábios. Então Deus diz a Isaías que o povo de Israel tinha se esquecido dele, estava mais insensível do que o animal irracional. Deus disse na visão, Isaías, o boi conhece o seu dono, o jumento a manjedoura que come. Ou seja, estes animais têm sensibilidade, mas o meu povo não tem de mim. O meu povo não me conhece, o meu povo não me entende. Deus diz, Isaías, o povo está como um corpo apodrecido, cheio de chagas, cheio de pus, e não quer ser sarado. Veja a situação que estava. Aí Deus usa Isaías para proclamar a liberdade e o retorno. Aí vai falando Isaías, e Jotão também vai trabalhando. No fracasso de Ezequias, no fracasso de Uzias, Deus não desiste, vai agindo. E observem que agora Jotão vai tentar resolver o problema. A Bíblia diz que o rei Jotão faz coisas boas, porém uma conjunção adversativa não conseguiu tirar o pecado do povo. Isaías pregava, Isaías falava, mas o povo não respondia, não reagia. Vejam que o próprio Isaías, é ele que cita o tema, falando de uma restauração, dizendo que apesar do fracasso de Israel, Deus não ia desistir. Apesar do fracasso de Judá, Deus não iria desistir, mas ia trazer renovação, e por amor a Davi, não ia desistir da dinastia. Então Jotão não resolve o problema, e Isaías ajuda. A crise assola, a crise vem, ele não resolve tudo. Aí morre Jotão, na dinastia vem Acais. Acais assume o poder. O fracasso predominava, mas Acais vem agradando a Deus e ao povo com uma proposta política e espiritual, dizendo que vai reatar a economia, a diplomacia e o problema espiritual. Ele é crânio, inteligente. Quando ele assume o poder, Deus chama Isaías e diz: Isaías, as ameaças para Judá é grande, e Acais está temeroso. Vai a ele e diz a ele que eu serei com ele. Isaías sobe ao rei, perto de um lugar chamado Arqueduto. Ele está lá, chega e encontra Acais e diz: Acais, escuta o que diz o Senhor Deus dos teus pais. Não tenha medo das ameaças, eu serei contigo, eu te darei vitória, eu te darei vitória, eu vou te dar, não tenha medo. Isaías deu o recado, mas Acais disse: não, eu não vou tentar a Deus. Aí Deus, no coração de Isaías, diz a ele, diz a Acais: se ele está duvidando de mim, pede-me um sinal, ainda que seja alto feito os céus, eu vou dar. Ainda que seja no profundeza da terra, eu darei um sinal a ele, e eu vou ser com ele. Ele diz: não tentarei o Senhor meu Deus. Descartou Isaías. Então o que é que ele faz? Ele vai confiar no braço político da Síria. A Síria, quem reinava, Tiglat-Pileser,
o rei da Assíria. Para os irmãos ter uma pálida ideia, a Assíria era como se fosse os Estados Unidos hoje, a nação mais poderosa, temível. A ideia deles era dominar todo mundo, invadia as nações, queimava os deuses das nações, quebrava, jogava no fogo e humilhava. Quem se entregava, eles pegavam um anzol, um arame, e as pessoas tinham que andar com um arame preso no nariz, como símbolo de escravo dos assírios. Os que não se entregavam, eles matavam, arrancando a pele viva, arrancando cabelo por cabelo, torturando e humilhando até a pessoa morrer. Então o rei Acais vai fazer aliança diplomática para proteger Judá, não em Deus, mas dos assírios. Ele aceita e fecha e assina um contrato diplomático, uma assinatura que ia ligar Jerusalém, Judá, a Síria. E Tiglat-Pileser aceita o contrato. Olha o que eu estou falando de fracassos. Então, quando eles assinam, agora resolve o problema econômico. Por quê? Porque as fronteiras se abrem. Agora os assírios têm acesso a Judá e os judeus acesso à Síria. O intercâmbio é prático, não há mais crise, porque agora a maior nação do mundo tem comércio aberto, tem fronteira aberta diplomaticamente com Jerusalém. Qual era a proposta? Jerusalém vai pagar imposto anual. Jerusalém é vassalo dos assírios. Em outras palavras, o rei Acais vendeu Jerusalém agora à Síria, já que resolveu o problema econômico. Então Deus se cala e fica observando. O rei Acais pega os sacerdotes, queimadores de incenso, provocadores de avivamento, e leva para a Síria como ordem real. Para quê? Para não adorar mais a Deus, não queimar mais incenso a Deus, mas sim adorar os deuses da Síria, para resolver o problema espiritual. Quando estes sacerdotes voltam, já não tem mais culto com Deus. Aí é aqui que o rei Acais fecha a porta da igreja, lacra a igreja, derruba tudo que é de Deus e estabelece uma estátua aos deuses da Síria no pátio aonde havia os sacrifícios. Sobe nos montes de Judá e levanta altares aos deuses da Síria. Agora não tem mais louvor a Deus, agora não tem mais culto a Deus. A dinastia davídica fracassou, não tem mais relacionamento. E agora os deuses da Síria vão ser adorados. Não tem mais queima de incenso a Deus dos céus, aos próprios filhos. Olha que fracasso. Os assírios pegavam os próprios filhos e queimavam, jogavam no fogo em sacrifício aos deuses da Síria. O próprio rei pegava os seus filhos e jogavam no fogo para agradar os deuses da Síria. Isso, crente da dinastia davídica. Então Deus não era adorado. O fracasso tomou conta totalmente. O fracasso prevaleceu. E os filhos de Acais, entre ele tem um chamado Ezequias. Olha o cenário. Obviamente, quando nós temos os filhos, eles podem até se desviar, mas quando eles crescem na igreja, a tendência é ele aprender tudo. Por quê? Vem para debaixo do banco, participar dos ensaios, ouve os louvores já no ventre. Ele tem tudo para dar certo, mas Ezequias tem tudo para dar errado. Porque quando Ezequias nasce, já nasce sem culto. Quando ele cresce sem adorar a Deus. Ele não vê cântico de louvores no templo, porque a porta estava fechada. Ele vê os seus irmãos sendo jogados no fogo, queimados vivos, para sacrificar os deuses da Síria. Tinha tudo para dar errado. Cresce vendo o pai desviado, fazendo atrocidade. Aí a Bíblia diz que quando Acais morre, deixa
esta situação. Aí chegamos no capítulo 29 de 2 Crônicas. Diz a Bíblia que agora Ezequias assume o poder com 25 anos. Tudo para dar errado, tudo para seguir o pai. Quando ele assume o poder, está escrito, no primeiro ano, no primeiro mês, ele provoca uma reunião que ninguém acreditava. E quem ele convida para a reunião? Os queimadores de incenso, os sacerdotes. Ele faz a reunião, olhando para eles, dizem, amigos, usando o contexto atual, sacerdotes, os nossos pais pecaram. Os nossos pais esqueceram de Deus, fecharam o templo do Senhor, desistiram de Deus. Mas eu tenho no meu coração uma proposta. Eu quero fazer aliança com o Deus do meu pai Davi. Eu quero trazer a glória de Deus de volta para ajudar. Quero saber que ainda tem alguém que tem incenso para queimar e voltar a adorar. Eu acho lindo. A Bíblia diz que um grupo levantou. Aí eu faço a diferença. Irmão, era proibido pelo pai de Ezequias. Como aqueles homens ainda tinham incenso para queimar, ainda tinha coragem de voltar e buscar incenso para o fogo descer de novo. Ou seja, isso nos dá uma lição, pois nós estamos vivendo dias que estão fazendo de tudo para tirar este avivamento de nós. Eu digo, porque me ligam dizendo, doutores, Bento, não prega mais Bíblia, não prega mais Pentecoste. A nova geração modernizou, agora é coach, agora é palavra motivacional, nem com lenço anda mais. Então pregar Bíblia, pregar Pentecoste é perda de tempo, vai perder a agenda. Tem igreja que eu prego que já não pode mais falar em mistério, igreja que se diz pentecostal, porque os crentes estão frios e estão depressivos pelo impacto da pandemia. Mas, ou seja, isto nos mostra que apesar da crise, Deus sempre tem remanescente, sempre tem uma geração que ainda mantém o fogo aceso. É por isso que eu digo a eles, continue pregando o que vocês querem, mas eu vou continuar pregando fogo, pregando o Pentecoste, que ainda tem uma geração pentecostal. Deixa eu ouvir o barulho da geração que ainda tem lenha para queimar, ainda tem incenso para queimar. Deixa eu ouvir.